Paz e graça do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Deus abençoe seu ministério. Quero falar com você aqui sobre um assunto de comportamento. E nesta linha de raciocínio que vamos trabalhar, vamos falar aqui sobre procrastinação e também vamos falar aqui acerca de sermos proativos. Nem sempre dentro dessas ideias comportamentais que desenvolvemos, elas são positivas da forma que nós lidamos, apesar que elas também têm o seu lado negativo de se ver. É importante entendermos que procrastinar sempre tem a ideia aí de adiar-se, deixar para depois. Então, procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. Esta ação comportamental está no sentido de negligenciar as atividades. Então, sempre estamos voltados para o depois. Todas as pessoas, elas têm a tendência sempre de procrastinar. Em razão disso, entendemos que algumas têm uma deficiência maior, outras até menor. Mas no dia a dia, isto acontece com todos os seres humanos, com todas as pessoas. Então, dentro aqui do latim procrastinatus ou procrastinare, sempre dá a ideia aqui de significa à frente de amanhã. Então, sempre o que eu não faço hoje, amanhã vou fazer, porque vai dar tempo para fazer. Por outro lado, a questão de ser proativo, a proatividade, ela também vai te dar a ideia aqui de que a pessoa que age antecipadamente. Então, a sua ação é sempre antecipatória, evitando ou resolvendo problemas futuros. Então, a ideia sempre está voltada aí, ela antecipa dentro de uma ação, no quesito, na questão de poder resolver problemas futuros que podem agravar-se. Então, sempre vamos ver aqui que ser proativo dentro ter aqui uma proatividade, que no sentido aqui é a qualidade, o atributo de uma pessoa com responsabilidade, que tem iniciativa e principalmente que se antecede a resolver problemas. Então, ela não deixa que problemas venham se agravar. Então, ela procura sempre resolver o problema o mais rápido possível. Então, nós temos dentro dessas ideias aqui o procrastinar, que é o adiar, e o proativo, que é anteceder. Porém, é muito interessante que, por mais que as empresas, instituições estejam buscando pessoas que sejam proativas e que possam evitar serem negligentes nas suas atividades, tendo uma responsabilidade, nunca deixando para depois aquilo que deve ser cumprido na meta, ou dentro daquela norma, aquele regulamento que é previsto para que possa acontecer em determinado tempo. É importante entendermos que quando você vai para o lado social, o lado espiritual, ministerial,
também dentro das relações públicas, dentro das questões públicas, muitas das vezes você não pode ser proativo. E às vezes é importante você procrastinar. Isso pode acontecer. Não que eu estou dizendo que a pessoa deva sempre procrastinar e que a pessoa ela sempre tem que ser proativa, procurar soluções, mas nem sempre vamos entender que de repente ser proativo pode colocar a pessoa em maus lençóis. E às vezes é importante procrastinar, esperar por um pouco. Então, vou ler aqui alguns versículos bíblicos, nós vamos tentar aqui entender essa questão aqui da procrastinação e da proatividade. Então, quando você lê Abacuque, capítulo 2, esse profeta, ele menciona aqui uma palavra interessante aqui para nós, que diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Então, nós temos aqui uma questão aqui de ter visão, de poder enxergar. Então, aquilo que vai ser cumprido. Então, dentro de um plano, dentro de uma meta, dentro de um projeto, dentro de uma ação que há de se realizar, a pessoa ela tem ali um cumprimento que precisa ser, então esta ação precisa ser finalizada. Então tem um tempo determinado dentro desta missão, dentro daquele objetivo a ser cumprido. Então a pessoa tem uma visão, tem um plano definido. E aí o que acontece? A palavra continua nos dizendo aqui pelo profeta: mas esta visão, ela se apressa para o fim. Então aqui, olha só, ela se apressa para o fim. Então é algo que nós podemos pensar emergencial, é urgente, é importante. Então é uma questão aqui que necessita de uma atenção ímpar. Então, nós vemos aqui uma primazia naquilo que precisa ser resolvido. Então, qual que é a finalidade da visão? E aí diz, a visão, ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o. Então, aqui veja bem que muitas vezes é necessário que haja aqui uma espera, uma clareza da informação, uma clareza dos objetivos, uma clareza daquilo que precisa ser feito. Mesmo que haja um tardiamento, mas esse tardiamento é um processo de espera, porque certamente virá, não tardará. Mas a pessoa ela tem o objetivo aqui de não parar no tempo, mas o objetivo é de que isto venha a acontecer. Então, a visão, o plano, que a meta que a pessoa tem, ela pode sim ser gerada hoje, mas ela vai ter um processo, vai ter um amadurecimento. Então, isso é importante a pessoa ter esta análise dentro da procrastinação. Então, a gente percebe aqui que tanto uma quanto outra, a procrastinação e a proatividade, elas podem estar envolvidas no mesmo sentido do objetivo que a pessoa quer realizar. Agora, olhando aqui para Atos, capítulo 23, verso 15, aqui uma ação que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, o que Lucas deixa registrado? Agora, pois, notificai, olha só, notificai, há uma notificação, a gente costuma falar aí sobre solicitação,
sobre petição, sobre memorando, sobre uma ordem de serviço, né, um ofício. Então, há uma notificação. Então, notificar e dar a notícia ao comandante, dar notícia ao chefe, ao coordenador, ao líder, aquele que está à frente do comando, do trabalho, do grupo, né, da instituição. Notificar ao comandante juntamente com o sinédrio, então juntamente com o corpo, o que é aquele corpo, aquela equipe, juntamente com a equipe, juntamente com o grupo, juntamente com o ministério, juntamente com a diretoria. Então, notificar o comandante juntamente com o sinédrio, que vou-lo apresente como se estivesse para investigar. Então, que haja aqui uma apresentação pessoal. De quem que era? De Paulo. Então, que haja uma apresentação pessoal, que haja uma defesa pessoal, que haja aqui a pessoa, ela venha se dispor a estar onde ela deve estar. Então, que vou-lo apresente como se estivesse para investigar. Então, aqui, geralmente existe aqui a análise daquilo que precisa ser feito, análise dos acontecimentos. Isso acontece muito dentro aí da questão de corregedoria, Ministério Público, ou até mesmo de supervisionamento, de superintendência. Então, precisa saber os pormenores dos acontecimentos. Então, é importante que a pessoa a quem está sendo falado possa ela também estar presente dentro daquilo que está para ser tratado. Então, investigar mais acuradamente. Então, existe aqui um detalhe das informações. Por isso que eu falo que nem sempre a gente tem que ser proativo, tomar decisões antecipadas, mas de repente procrastinar resolve, porque você vai fazer uma análise, você vai fazer uma pesquisa, você vai buscar uma clareza aqui da informação. Então, qual que é a causa? Então, investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Porém, logicamente, nós vamos ver aqui que, de repente, existem situações em que as pessoas são postas, são colocadas por causa das suas ações, seja ela a procrastinação ou a sua proatividade, pode ser que possa colocar ela aqui em xeque-mate, colocar ela aqui numa situação difícil. Porém, é interessante que tais decisões ou atitudes que nós temos de comportamento, é importante que a gente busque um equilíbrio dentro disso, para que não possamos, de maneira alguma, de repente, sermos alvo de um ministério, de uma investigação, de um supervisionamento, de uma superintendência, de grupos de pessoas que de repente venha nos reprovar. Lógico, a reprovação ela pode acontecer sim, logicamente. É necessário que quando a pessoa é reprovada dentro de uma prova é porque ela não estava qualificada, ela não estudou à altura e logicamente ela precisa estudar novamente, ela precisa buscar novamente aquelas informações para que ela possa fazer uma prova adequada e ali conseguir o resultado satisfatório para a sua pessoa. Então, muito importante nós entendermos aqui que existem pessoas que podem sim, dentro de uma maldade, querer acabar com tua profissão, com o teu ministério, acabar com os teus projetos. Por isso que é importante nós termos um posicionamento sério, de entendermos que nós precisamos saber o que estamos querendo fazer. De repente, nem sempre nós vamos, por mais que nós queremos resolver esse problema, nem sempre ser proativo vai ser melhor do que procrastinar. De repente, é necessário você procrastinar para você obter os resultados necessários que você espera alcançar, tá certo? Que Deus abençoe a tua vida, graça e paz do Senhor Jesus. Shalom a todos.